Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto, estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro e hoje temos a honra de ter connosco aqui Ricardo Costa, o Tarzan. O Tarzan. Ricardo, antes de mais agradecer-te por disponibilizares a vir aqui ter connosco e falarmos sobre a tua carreira. Tenho a certeza que vai ser uma hora e meia muito bem passada. Mas queria-te dizer, não sei se tu sabes, antes aqui da apresentação do nosso amigo Ricardo, que não é a primeira vez que tu que apareces no 90 mais 3. Não. Vamos passar a mostrar para te recordar. É que é mesmo, não foi a primeira. Bandido. Coisa linda. E você estava online? Estávamos a gravar, mas não cortámos. Coisa linda. Este é meu brother. Temos muitas histórias em conjunto. Neste momento eu nem sabia. Vinha cheio de gás, estava atrasado. Ai, que engraçado. Mas já não é a primeira vez, portanto... O mundo é mesmo pequeno. É verdade, é verdade. Antes de começarmos, a sério, o Ricardo faz uma pequena apresentação tua. Espero que gostes. Vamos a isso. Vamos lá. Ricardo Costa nasceu em Valadares a 16 de maio de 81 e cresceu numa família humilde e portista como filho único. Despontou para o futebol desde muito novo no seu bairro, mas a sua infância ficou muito marcada por um episódio que quase o retirou do futebol. Em menino, nas festas da Senhora da Pedra, um incêndio que culminou numa queimadura gravíssima nas suas pernas levou-o a um período de recuperação de 1 ano e meio. Essa tragédia moldou o seu caráter e fez-lo ter mais vontade que os outros para chegar mais longe na vida. Por isso, após a recuperação, voltou a jogar no recreio da escola, iniciou o seu percurso desportivo num torneio de futsal ao serviço dos Cafés Cristina, com o Marsanjo, e deu-se muito bem. Mas como os pavilhões não eram a sua cara, seguiu para o futebol, para o Valadares, onde fez parte do seu trajeto na formação. No Valadares, fruto de ser baixinho e cheinho, jogava a lateral direito e destacava-se por ter um remate bastante potente, tanto que costumava ser o Ricardo a bater os pontapés de baliza. Na segunda época deu um pulo, o Sr. Américo colocou a central e um jogo frente ao Futebol Clube Porto, onde o Ricardo se destacou a marcar o Tinaia, fez com que nunca mais largasse o lugar. Pela mão de homens como o Sr. Espinheira Rios, o Sr. Marques, o Sr. Libório ou o Sr. Amarante, chega ao Boa Vista depois de uma reunião em sua casa. Já como central dos iniciados, foi logo campeão no seu primeiro ano e a sua mentalidade mudou. As dificuldades continuaram e viu-se obrigado a ter que comprar uma moto para conseguir chegar aos treinos e conciliar com a escola. Apesar disso, ao serviço dos achadrezados, foi campeão em vários escalões de formação. Nas camadas jovens da seleção, somava internacionalizações atrás de internacionalizações, era capitão e já como júnior chega ao convite do Futebol Clube Porto pela mão do Sr. Craveiro para se juntar ao seu clube do coração. Como jogador sénior representou Futebol Clube Porto, Wolfsburgo, Lille, Valência, Al-Salalia, PAOK, Granada, Luzerne, Tondela e Boa Vista. Representou a seleção nacional em 22 ocasiões e marcou presença no Euro 2012 e em 3 campeonatos do mundo, 2006, 2010 e 2014. É por isso um dos únicos 7 internacionais portugueses a marcar presença em 3 ou mais campeonatos do mundo e um dos 4 a jogar em todos esses mundiais. Ao mais alto nível conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Taça UEFA, um Torneio de Toulon, um Campeonato da Europa Sub-18, uma Bundesliga, 4 Campeonatos Nacionais, 3 Taças de Portugal e 4 Supertaças Cândido Oliveira. O fim da carreira chegou e depois de um jogo em plena pandemia frente ao Rio Ave, seguiu-se a via de diretor desportivo depois de uma viagem até ao Mestalha para ganhar força, uma vez que o Ricardo ainda queria continuar a jogar. Pouco depois veio a vida de treinador e hoje é treinador principal do Feirense, tendo passado nos últimos anos pelo Dila, da Geórgia, pelas camadas jovens do Porto e pelo Bessade enquanto adjunto. No capítulo pessoal é casado, tem 2 filhos, gosta de comer bem, é muito goloso, por isso sempre que pode gosta de comer uma bola de Berlim ou uma delícia de açúcar. E na Geórgia ficou fã de King Kali.
Jorge Costa e Fernando Couto sempre foram os seus ídolos de infância, e no capítulo das amizades, Jaime Garcia, Jorge Tormenta, Sr. Carveiro, Elídio Val, Otávio Machado, Noronha são alguns dos que mais marcaram a carreira do Ricardo como profissional de futebol. E para finalizar, o Ricardo afirma que o trabalho e a humildade e o querer muito mais que os outros foram a chave para chegar onde chegou. Nunca quis ser uma estrela, mas sim um grande profissional de futebol. Por isso, é para nós uma honra poder receber no nosso programa Ricardo Costa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Oh, muito obrigado. Está bem apresentado, está bem apresentado. Sabes tudo. É isso. E se calhar começamos pela alcunha, não é? Tarzan. Nós já sabemos, mas conta aí para casa de onde é que surgiu essa alcunha. Não, bom, essas alcunhas que eles normalmente iam colocando dependia sempre dos colegas da equipa, pelos colegas, um carinho especial que nós tínhamos. Nessas alturas, posso falar mesmo aqui, na altura em que 2002, 2003, 2003, 2004, tínhamos um plantel repleto de craques e de irmãos. E todos sabiam que havia lá assim que normalmente não era titular, mas era para aí o 13º, 14º ou 15º jogador sempre preparado para jogar e que defendia os colegas até à morte. Entretanto, nestas lutas diárias e treinos atrás de treinos, jogos atrás de jogos, eu tinha um espírito muito combativo, detestava perder um duelo, detestava perder uma aposta, e então levava um bocadinho ao extremo as minhas lutas para conseguir o sucesso. E numa dessas lutas, às vezes fazia coisas que os meus colegas passavam-se dos carretes. Alguns saíam alucinados, outros era risco quase de arrancar a cabeça. E os meus colegas diziam assim: pá, tu és um Tarzan, não tens hipótese, então vamos-te pôr a alcunha de Tarzan porque tu fazes coisas que ninguém faz. E aqui é melhor não nos explicar muito o que é que se fazia nessa altura, tanto em treinos como em jogos, porque hoje em dia com o VAR estávamos condenados. Mas foi o Benny McCarthy também que deu esse nome. Normalmente aqui o Benny, Maniche, Deco, Costinha. eu digo sempre o Deco, porque o Deco depois estava sempre com o Costinha estava sempre com o Maniche estava sempre com o Benny, e assim sucessivamente. E depois também tinha o Bicho, eu também estava lá, e pronto, e era um ambiente brutal, em que toda a gente, quando fazia a escolha de jogadores, o Tarzan ia sempre à equipa deles. Mas já lá iremos, vamos começar pela formação. Atendendo às origens humildes que vens, eu queria te perguntar qual é que foi a importância de teres tido as tuas primeiras caneleiras de Adora cor de laranja. Essas aí, na altura, foi quando, antes de puxar um bocadinho atrás, daquilo que tu referiste, e bem, tudo começou para mim numa festa em que estávamos a festejar um pouco lá em casa, o convívio entre família, familiares, e aconteceu o acidente em que correu mal para mim, e tive bastante tempo fora, sem fazer aquilo que podia e gostava de fazer, que era jogar à bola, estar na rua, pegar em dois paralelos e fazer uma baliza, rematar para o nada, porque eu era filho único. Lá naquela rua não havia grande movimento, só havia agricultores e pessoas do campo para cuidar o cultivo, para termos depois as alfaces, os tomates, as batatas, e eu jogava sozinho lá na rua. Mas nessa altura mudou tudo, porque devido a um incêndio onde praticamente peguei fogo, e onde uma das partes mais estragadas após o incêndio foi mesmo a minha perna esquerda. Por acaso até era o meu pior pé, mas foi essa perna pronto, que a garrafa de álcool pegou fogo e virou tudo, entornou 1 litro em cima de mim. E como é lógico, o álcool ele desfaz tudo que apanha pela frente. E infelizmente apanhou a minha perna esquerda e apanhou do joelho para baixo. Fui para o hospital e pronto, estive lá para aí 2 semanas, e estava a ficar, pronto, não muito boa a perna, para ser assim mais simpático, e tive 1 ano e meio tudo ligado, perdi um pouco da orelha, a parte das costas, perdi muita zona, mas na parte da perna, do joelho para baixo, o hospital estava, se eu ficasse mais 15 dias tinha que amputar a perna. E aí os meus pais decidiram
ir a uma senhora fora do hospital para pedir uma segunda opinião e pronto, e tudo aí começou. Ela tentou-me recuperar, tive um ano a pensos todos os dias a mudar. Pronto, foi um bocado chato, duro, metia impressão, mas pronto, graças a Deus consegui ficar com a perna e aí tudo começou. Aí tudo começou, eu fui para o futsal, pelo Clemente, que era o senhor que fez a equipa, que teve lá o filho dele, também era o Pedro, e os cafés Cristina, era um patrocínio da altura para fazer o torneio de futsal, e eu era gordinho. E depois desse pequeno acidente ainda fiquei mais, porque só comia, parado. pronto, e não fazia nada, bem, depois ninguém olhava para mim, depois tinha vergonha de ir para a praia, e nessa altura aproveitei para ir para esse torneio, comprei as Sanjo, mas não podia comprar as caneleiras, porque ainda não havia dinheiro lá em casa. Então as Sanjo foi o primeiro gift que meus pais me ofereceram para jogar esse torneio. E as Sanjo eram boas, porque tinha uma proteçãozinha à frente, era assim meia bota e também já dava para o dia a dia. E então pronto, isso começou tudo muito bem e tal, correu bem o torneio e tal, nem sei se ganhamos ou se perdemos, não me recordo. Tínhamos uma boa equipinha e tal, e depois estava aí o Sr. Américo, o Sr. Amarante, o Sr. Américo, que era lá do Valadares, e estava a ver o comportamento dos jogadores, e então convidou-me então para ir para o Valadares, para jogar já como nas escolinhas. E aí começa as nossas verdadeiras caneleiras, e adora assim uma cor de laranja, em que ficava giro porque as meias eram brancas, e então aquilo sobressaía, mas também tinha umas proteções em baixo com elástico, e pronto, e até hoje nós tenho. Estão guardadas, mas foi as primeiras caneleiras e custou muito dinheiro e tive que as guardar. Mas foi um bocadinho por aí que começou as verdadeiras caneleiras e adoro, e eu sempre queria jogar com proteções, porque era um bocado, nessa altura, um bocadinho agressivo. Sim. E acaba por se destacar por os pontapés de baliza com força. Sim. Eu tinha um dão que chutava muito com a parte da frente do pé, então eu conseguia pegar-lhe uns cacetes bons naquelas bolas London, pretas e brancas de couro, eram pesadas para o caraças, e conseguia pôr nela no meio campo. Então nós com Valadares, e não sei que a equipa que não joga nada, então vamos meter a bola bem longe já Lá para a daqui, frente. vamos já meter no ponta de lança a ver se conseguimos fazer algumas coisas. E nessa altura tínhamos até uma equipa arranjadinha, tínhamos uma equipa boa. O Pedro Clemente depois também posso falar aqui porque foi comigo depois para o Boa Vista. O Humberto também é um jogador de meio campo. Tínhamos os jogadores assim dali da zona em que éramos aguerridos, mas tínhamos qualidade. E alguns também tiveram que ir. Depois tínhamos Nuno Souza, também foi depois para o Boa Vista, e pronto. E a partir daí nós tínhamos que jogar um bocadinho nessa base, que é pontapé na frente, lutar a primeira bola no jogo aéreo e depois tentar arranjar uma falta, um canto Para chegar lá à frente. para chegarmos lá à frente. E apareceu aquela situação que tu falaste, jogamos com o campeonato contra o Porto e dia de clube do lado do Valadares, e jogamos contra o Tineia lá na frente e só perdemos 1-0. E esse jogo foi muito bom para nós, para mim especificamente, porque pronto, tive que marcar o Escurinho, o melhor jogador da equipa adversária, e nada mais que o Tineia naquela altura fazia a diferença, e depois assinou pelo Real Madrid e o Zeferino. Mas depois apanhei-o também novamente lá no Boa Vista, quando depois fiz a mudança para o Boa Vista. Mas era um jogador fora de série nessa altura, e eu assim, Jesus Cristo, vou ter que correr atrás dele, não tenho pernas para ele. Então era um bocadinho antes que ele recebesse, ainda estava a virar ao contrário. Mas pronto, são peripécias de há muitos anos E atrás. foi aí que chamaste a atenção do Boa Vista, inclusive também do seu Craveiro. Sim. Ahm, Ainda falta o almoço. Ele vai ouvir. Já está a ver um Ainda almoço. está a ver um almoço. Ele, quando me apanha desde aí até hoje, diz-me sempre: olha o meu almoço, estás-me a beber um almoço. E sempre. Não, mas nessa altura foi por acaso, ele disse-me: tivemos a reunião, eu tive com o Boa Vista, foi à minha casa, e o Sr. Craveiro disse-me: vamos almoçar, olha, damos um almoço, vamos almoçar que tenho que falar contigo. Só nessa altura eu tinha fechado logo para o Boa Vista às 6h30 em minha casa lá em Valadares, e depois já não podia ir almoçar com o Sr. Craveiro. A partir desde aí aquele então fica sempre com aquela trincada, porque já me queria também buscar, havia uma disputa engraçada ali pela minha pessoa, e pronto, decidi o Boa Vista. uhum. E é isso, força. Ia dizer que o Boa Vista foi para ti e até para miúdos que tinham um contexto familiar ainda mais complicado, era uma grande oportunidade para o futebol salvá-los de maus caminhos. Sentes que isso foi muito importante para os teus companheiros de equipa quando estavas no Boa Vista? No Boa Vista, aquele é um bairro.
é o bairro Boisteiro, os Cedrazados. Eles vão buscar os jogadores todos aos redores. Normalmente nós naquela altura fazíamos uma equipa muito competitiva. Normalmente chegávamos sempre a competir para ser campeão. Os infantis foram campeões, os iniciados foram campeões, eu também fui campeão iniciado e júnior, juvenis também, e eram equipas muito boas, com muitos bons jogadores, onde daqueles bairros todos à volta, todos iam ter ao Boa Vista. E depois o Porto, nesta altura, não tinha aquele equilíbrio de ir buscar o jogador. Tinha o Sacrabeiro que andava sempre em todo lado, mas nós também tínhamos no Boa Vista, tínhamos vários, o seu Jaime Garcia, o falecido, depois nós tínhamos o seu Libório, são o professor Queiroz, também, que era um professor, mas também foi campeão muitos anos nos Júniores. São peças muito importantes ali com o Manuel Barbosa, que era o diretor na altura da formação, então eles conseguiam ir buscar estes jogadores todos. Por exemplo, nós tínhamos um fora de série, que era o Lúcio. O Lúcio era um ano de 79. E eu sou de 81 e nós víamos ele a jogar, ele vinha lá do bairro e fazia coisas com a bola fora do normal. Ia para a seleção sub-16 nacional, foi considerado um dos melhores jogadores. E depois nós tínhamos também Nuno Gomes, Delfins, Mário Silva, assim, Sim. uma carrada de jogadores, em que ali naquele Boa Vista, que era a mística do Boa Vista, aquele nós tínhamos uma união, éramos pessoas que miúdos que vinham da rua, que vinham das escolas, que não queríamos saber da escola para nada, queríamos jogar futebol, queríamos aquela peladinha típica de não querer perder, estar de rua. Nós, quer queiramos, quer não, o Boa Vista é aquela mística bairrista. É o típico mesmo em que tu, quando te juntas e quando unes e quando tens um treinador em que nós tínhamos medo, o Jaime Garcia batia-nos em nós, dávamos uma chapada e o cara puxava-nos a orelha, eu dizia assim, ei cara, e o outro, que é isto, meu? O Sr. Amarante... Algo que hoje nem é possível fazer. Não é impossível. Os pais entraram logo lá dentro, então eu vou embora, vou levar o meu filho embora. O Sr. Amarante a mim, és um burro, pá, já partiu, mas são estes ensinamentos que nós temos para a vida. E aquilo, pô, estás a brincar, pá, vai-te embora, pá, vai daqui, pá, estás a fazer o quê, pá, joga, não sei o quê, tens medo do duelo, olha lá, pá, cabeceia a bola. Tu dizes assim, hoje, para mais eu estive na formação do Porto, isto é impensável, falar assim para os miúdos, porque senão os pais têm problemas, depois temos os coordenadores, também estão em cima de ti, mas antigamente isto era válido, e era válido para vencer. Porque nós, era a exigência, não é? A exigência do momento em que nós não percebíamos, mas víamos como nós aceitávamos. Porquê? Porque era a oportunidade de nós estarmos ali no meio deles, estar na oportunidade de ter aquele grupo, estar dentro do grupo, estares a trabalhar, estás a jogar com os teus colegas, que eles eram bons, mas também querias competir com eles. Então aquela junção dava para equipas que eram campeãs. E o Boa Vista foi muito isto. Foi sempre aquele buscar jogadores que não tinham sido olhados e observados pelo Porto, vinha para lá. Então chegava primeiro e chamava anda para cá, nós vamos fazer meio para aqui, olha, esta equipa é boa e tal. Por exemplo, quando fui para o Boa Vista, levei o Pedro Clemente, porque na altura nós não tínhamos possibilidades, e o Boa Vista dava, não me lembro que era 2 contos para apanharmos o transporte, que era, eu tinha que apanhar o 94 e depois o 3, que era para chegarmos lá. Ou então às vezes ia o avô do Pedro Clemente, levava-me a mim e ele, depois o meu pai ia buscar lá. Porquê? Porque antigamente para passares do Porto para Gaia, imagina o trânsito, não é? E depois nós treinávamos simplesmente às 6 horas, 6h30, então era brutal. Então estes pequenos sacrifícios, o Boa Vista tinha essa capacidade, mas nós também gostávamos, também íamos, tínhamos aquela visão no futuro que talvez dê certo, mas eu nunca pensei em ser o que fui no futebol. Eu só queria estar lá, fazer parte e ser útil. Era aquilo que agora, depois comecei aos poucos a minha evolução também em termos como jogador, de ser menino para ser máquina, depois que eu faleci de Espinheira Rios, que é por isso que nós falamos muito dele, porque ele veio com uma cultura de treino um pouco soviética, em que nós à quarta-feira íamos correr para o Fluvial, fazíamos lá circuitos de salto, subir as escadas e depois ias para o Fluvial os cavalinhos, não é? Os cavalinhos, depois nós fazíamos 100 metros a sprintar, 200 metros, 300 metros, e depois, vais até o Castelo do Queijo, quando começares a subir, paras ali na Garcia e vamos fazer mais uns saltos e não sei o quê, depois continuas a subir e vais para o Bessa. E era o nosso treino de quarta-feira, que era o trabalho de força. Mas nós nessa altura sabíamos a correr e íamos todos juntos e o caralho, íamos a cantar e não sei o quê, mas isto, claro, um espírito bairrista, tipo, nós íamos com a roupa do Boa Vista, às vezes um gajo íamos distraídos, o meu cunhado na altura foi contra um poste e virou-se ao contrário, e depois, não importa, e siga.
Mas isso é que depois faz as uniões e, por Faz exemplo, grupo. Que incute faz a grupo. identidade também. a identidade do Boa Vista, depois nós não tínhamos espaço físico para treinar, então aquilo eram 4 equipas num campo pelado, em que vai partir um para trás da baliza, fazia uma equipa, depois a outra ficava dentro, a outra tinha que ir correr. E isto começou o Boa Vista ao mesmo tempo estávamos a ser campeões. E também nas seleções jovens destacavas, já eras capitão, e nas seleções jovens acabas por ter 2 títulos bastante importantes. O Sim. Campeonato da Europa de Sub-18 Sim, sim. E o torneio também de de Toulon. Não, aí eu comecei logo a ir às seleções do Sub-14, fomos campeões. Lopes da Silva também Lopes foi da importante Silva para- aí foi logo a filtragem. Nós tínhamos 8 jogadores. E foi eu pela Bergaria, o Flávio, o Zé, depois tínhamos também o Zé Tavares, depois tínhamos o o Edenilson e tínhamos uma super equipa. A realidade é que tínhamos uma super equipa, limpámos aquilo, na final acho que ganhamos a Associação Futebol de Lisboa por 1-0, mas fomos muito fortes nessa altura, e nessa altura estava a fazer a filtração, é como hoje, faziam parte- filtros para entrar à seleção Sim, sub-15. Depois entramos em torneios, sub-15, depois ainda fizemos o Lisboa, depois fiz Montague, 16, fiz muitos torneios mesmo. E nessa altura já tinha, pronto, um pouco já o meu estatuto ganho, e lá pelo Boa Vista, mas também pela Associação do Porto, e então eles deram continuidade, e a nossa base da seleção era mais do Boa Vista. Depois alguns jogadores, por exemplo o Manuel José também estava no Porto, fazia central comigo lá na seleção, depois foi mudando, depois veio o Zé Domingos, depois veio o Santa Maria, são jogadores que depois na altura apanham as gerações com o Sporting, a Porto, para depois fazermos a junção para depois para o Sub-18. Então até lá, fizemos ainda Sub-17, fizemos um Mundialito, em Uhum. África do Sul. Houve muitas competições em que desde essa altura que eu era sempre o capitão de equipa, tinha não sei quantas internacionalizações, tinha à volta de 120 e tal internações pelas camadas jovens por Portugal, e consegui o torneio de Toulon, fui considerado o melhor jogador do torneio de Toulon, o jogador mais elegante, no Sub-18, ainda mais jovem, fui campeão europeu de Sub-18 na Suécia, e ainda estava com o Tonel, com o Vasco Faísca, o Pedro, o João Paulo, o Piepa, o Filipe, tínhamos uma super equipa também, tínhamos o Semedo, um escurinho de meio campo que estava no Setúbal na altura, em que estava a jogar muito à bola, o Luz, o Zé Pedro, tínhamos o Mota, tínhamos muitos jogadores. Uma grande equipa. Tínhamos uma grande E uma grande rivalidade com a Espanha, não é? Porque- Sempre. Não, eu tenho grandes histórias aí com Força. o Aganzo. O Aganzo, ele agora está lá em Espanha, e ele é o Sindicato. o sindicato lá dos jogadores. E quando eu apanho, e agora é engraçado quando estou lá a tirar o curso em Espanha do UEFA Pro, e apanho sempre lá, porque nós estamos na cidade de Las Rosas, e então ele está lá muitas vezes a dar formações e não sei o quê, e quando ele me vê, faz uma festa, ele assim, Roder, tu me pegavas sempre. Eu dava-lhe sempre muita frota, e ele era sempre pegados. E era engraçado que eles ganhavam, nós ganhávamos. Depois ele marcava 2 e eu ficava danado. Ele se ia todo arranhado e todo esmorrado. E ele assim, sempre era uma luta mesmo. E eu contra ele, que era incrível. E ele, mas agora somos amigos e rimos muito. Mas são situações em que no momento nós odiávamos. Eu não podia vê-lo, nem ele a mim. E, Mas ainda por cima atravessavam, cresciam praticamente Sempre a jogar jogamos sempre contra contra os os e depois jogávamos contra eles ou contra a Itália. Era contra eles ou era contra a Itália, que eram os mais fortes na altura. Não houve uma vez que os aplaudiram a gozar com eles? Sim, quando eles foram despedidos, foi no Sub-18. No Sub-18, quando eles foram arrumados pela Itália, eles passaram lá pelo corredor e nós a bater-lhe palmas. E ele saiu, depois andar à pancada. Isso aí, não sei ninguém só, mas depois andar à pancada com os italianos, porque eles estavam no mesmo andar que eles, nós estávamos no Reio-Chão e eles estavam no segundo. E então, quando eles baixavam, não sei o que, nós fomos no Reio-Chão na beira da saída, nós a bater palmas. Mas antes disso, eles estavam lá em cima, os italianos estavam à pancada com eles, porque tinha lá o Casilhas e, não sei, e companhia, portanto, tinha uma bela equipa também, e estava lá a Ganso, mas foi brutal essa despedida. Essa aí por acaso foi engraçado, que depois o Agostinho disse assim: olá, vocês estão a brincar com esta merda, pá, não pode ser, pá. Olha que depois agora os italianos não nos vão ganhar e não sei o quê, e nós assim, calma, isto está ganho. E depois nós estávamos com muita confiança nessa altura, depois. E nós conhecíamos a Itália, então quem era o nosso rival direto era a Espanha. Depois com a Itália, nós disse, nós vamos ganhar e tal. Mas foi engraçado essa situação de despedi-los com uma salva de palmas e a passar no meio, no túnel. Eles ficaram cegos, demasiado tremendo. Mas pronto, faz parte. É isso. Depois dá-se a chegada ao Futebol Clube do Porto, não é? Inicialmente na equipa B, mas essencialmente falar da tua chegada à equipa A.
hum, foste ganhando o teu espaço ao longo dos anos, mas conta-nos esse início, não é? Chegar a um Porto ainda recheado de figuras míticas, e primeiro com o engenheiro Fernando Santos. Conta-nos como é que foi essa chegada, como é que foste recebido e o que é que encontraste. Na verdade, quando eu cheguei ao Porto, era para integrar a equipa, Para B. a equipa B. Exato. Faz 66 jogos É. na equipa B. O primeiro ano fiz 30 e poucos. Era o professor Elídio Val, o professor Miguel Cardoso. Eram dois excelentes treinadores em que nós íamos para lá com o intuito sempre de continuar a evolução, o crescimento e para depois a própria qualidade em si ser inserida na equipa principal. É lógico que muita gente vai com o sonho de ir para lá, para uma equipa B e depois as coisas não correm, não Sim, sim, desenvolvemos e estagnamos e Claro. não evoluímos e então o Porto não dá essa oportunidade. Nessa ano as coisas estavam a correr bem, tanto jogava na direita, porque jogava eu, o Bruno e às vezes o Tonel, às vezes eu jogava na direita, depois às vezes jogávamos com três, às vezes ele metia uma construção, eu mais pela direita, para também como tinha mais abertura de pernas e fisicamente era mais potente, podia fazer o corredor. E sabemos que a Liga era a segunda B, era brutal, as equipas eram carregadas de jogadores com uma qualidade acima da média, às vezes tínhamos que anular adversários, e pronto, e nós estávamos sempre a lutar pelo segundo, terceiro lugar. E na equipa B nós tínhamos depois muitos momentos em que o Fernando Santos já na altura fazia amigáveis com o Salta de Vigo. E às vezes chamava 2 ou 3 miúdos da equipa B, e na altura era eu, depois era o Postiga, depois às vezes era o Tonel, havia ali, iam rodando ali o Sanandu, o Josibá, No núcleozinho que é. iam chamando, ia ver como é que estava e tal, nós demorávamos 45 minutos e pronto, e depois parava. E na altura que essa época correu-me tão bem, a mim e ao Postiga, depois do Fernando Santos, o Mister no último jogo do campeonato, para jogarmos contra a Estrela da Amadora lá fora, ele convocou-nos, e para mim foi um momento em que eu, estou a fazer um bom trabalho, fiz uma boa época, um prémio que o Porto me deu, me ao Postiga para demonstrar também que o Porto estava em olho na formação e na equipa B. E a partir daí tudo começou. Depois o Mister Fernando Santos saiu, depois entrou o Otávio, eu continuei na mesma na equipa B a treinar na equipa A. Eu jogava cá em baixo e ia através para o Otávio, uma altura depois também houve lesões, também houve mudanças, e o Mister Otávio começou-me a chamar, e houve uma altura em que eu já estava a trabalhar e depois fazíamos também esses amigáveis. Houve uma altura em que o Mister, não sei se foi uma lesão ou não, já não me recordo, em que apostou em mim no primeiro jogo do campeonato. Para mim foi contra o Boa Vista. No Bessa. Tu começas e acabas a carreira no Bessa. Eu de sénior. Eu quis terminar a carreira após 20 anos e no Boa Vista, onde comecei tudo. Exato. Onde tudo Sim, começou, sim. eu quis acabar aí. Porque depois, mais à frente, posso contar o que é que Sim, estava a sim, acontecer. sim, Mas sim. pronto. E então foi aí que ele me chamou e depois deu uma notícia que eu ia jogar contra o Boa Vista. E naquele momento foi um choque para mim, porque pronto, eu pensava que sinceramente estava no plantel, estava no grupo, ia para o jogo com o Boa Vista, mas não ia jogar. Porque tinha lá craques nessa altura para fazer o trabalho, mas pronto, ele deu uma oportunidade e as coisas correram-me bem. Faz uma bola oposta. Sim. Uhum. Mas depois perdemos o jogo, mas a exibição foi muito boa e ele gostou. E pronto, e a partir daí ele acreditou, continuou a acreditar, mas depois também foi Foi despedido. despedido. E então entrou aí o José Mourinho. Pronto. E o José Mourinho aí continuou comigo lá. E depois tudo mudou quando fiz a pré-época. O Jorge Andar foi vendido. Exatamente. Uhum. E a partir daí eu fiquei no plantel e fazia parte do Lembras elenco. quando estavas no quarto com o Paulinho e o Mourinho foi lá? Também sabes isso? Também sabes isso? Se puderes partilhar. Isso aí foi a minha maior alegria. Quarto para já era especial porque estava com o Paulinho Santos e era sempre o Putinho, e ele é que tomava conta de nós. E nessa altura nós tínhamos, dentro do Futebol Clube do Porto, havia regras e havia formas de acarinhar e cutir os valores do Futebol Clube do Porto. Era acrescentar esses jogadores mais velhos com os mais novos, era para lhes passar a mística, para guiar, falar, explicar tantas emoções que eles viveram e todas as memórias que eles tinham para passar para nós sabermos que aquilo são valores importantes, porque nós temos que acreditar, trabalhar, ter humildade para ouvir. Havia muitos princípios que nos passaram inconscientemente, mas estávamos lá, porque passávamos quase 24 horas, e o Paulinho Santos nesse momento foi uma peça importante para mim. Por exemplo, às 9 horas estávamos a dormir.
a jantar, dormir, pá, Putinho, vamos dormir que amanhã temos que levantar cedo, amanhã vai ser difícil, estamos em pré, não sei o quê. E nessa altura estávamos a preparar para ir para a cama, eu estava na cama já, o Paulinho estava na casa de banho, depois veio para o quarto, veio para a cama, deitámos os dois e pum, 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 pum. E eu assim, ui, e o Paulinho, ui, quem é aí? Quem é aí? Quem é? Entra. Que era o Mourinho. Ele, entra, mister. Ó, mister, então, tá, tudo bem, estamos quase já todos aqui a dormir e tal. O Mourinho está na caminha, que isto, o que é isto? E ele disse, opá, olha, o Jorge Andrade foi vendido, a partir de hoje, parabéns, vais fazer parte do plantel do Futebol Clube do Porto. E eu assim, está a brincar, mister. Estou nada, pá, não queres? Eu Putinho. E depois o Paulinho disse, Putinho, parabéns, cara, parabéns. E assim mesmo e tal, pá, sucesso. E para a parte de amanhã temos treino. Por isso, olha, também há um abraço e tal. Descansa. E o Paulinho Santos, eu fiquei assim um bocado em pânico e o cara assim, depois para adormecer estava condenado. Aí o Paulinho, pronto, Putinho, apaga as luzes e o cara, deita-te que amanhã temos que levantar cedo. E eu assim, ok, pronto. Tapei-me e fiquei assim em estado de choque. Não disse nada a ninguém e tentei adormecer, mas nada. Estava sempre os olhos abertos e o Paulinho Santos virou-se ao contrário e depois só ouvi ele a dormir e eu assim, pronto, já faço parte do plantel do Futebol Clube do Porto, mas foi uma história muito engraçada porque foi este momento em que o Mourinho sabe da venda do Jorge Andrade, entra no meu quarto, o Paulinho está lá e pronto, faz assim esta festa momentânea em 1 minuto, 2 minutos e depois vamos para cá e vamos dormir. E tu pensaste nisso a noite toda. E eu esqueci, eu assim, não, o que é que me aconteceu aqui? Não, mas foi engraçado que depois, no treino de a seguir, estávamos todos assim a alongar, com o Rui Faria e tal, e sei o quê, e o Mr. Mourinho bem assim, todo devagar e tal, não sei o quê. Pá, já viste o Putinho, está cheio de moral. E ele assim, o Paulinho Santos, mister, agora ele tem que renovar contrato. O contrato dele é da formação, tem que renovar contrato. Ele, pois é, mas tem que pagar o almoço e não sei o quê. Aí depois eu ficava cheio de vergonha, né? Eu ficava na minha, quem com caraças, daqui eles a falar de mim. Não, mas foi um momentos engraçados em que ficam sempre para a memória. E não foi a primeira. Essa foi a primeira vez que não acreditaste logo em Mourinho. A segunda foi na véspera do Daniel Sport, em que tu estavas a treinar e não acreditavas que ia jogar. Não, essa aí eu estava no meu mundo. Estava no meu mundo após treino e após ginásio. E pronto, e fazia um trabalho complementar que na altura eu gostava de ir para o ginásio para relaxar, mas também para puxar um bocado pelo corpo, para estar preparado. Porque eu sabia que, pronto, que nessa altura o Mourinho... Era a peça fulcral para ele, para a linha defensiva, tanto fosse na esquerda, na direita ou no centro. Sabia que ele acreditava em mim, sabia que eu era o 13º, o 14º jogador para ele, para poder ser uma solução para os titulares. E nesse momento, então acaba o treino, eu vou para o ginásio, como normalmente, e vai lá o Brito, e ele assim, muito estás a fazer no ginásio? Eu assim, não, estou aqui a trabalhar um bocadinho, só devagar e tal. Mas tranquilo, olha cá, jogo, pá. Eu assim, jogo, isto não é para mim, jogo, está bem. E eles vamos ter jogo, mas eu estou preparado, tranquilo. E ele, pronto, ok, vai lá, 5 minutos e vais base. Embora o Brito, não sei o quê, até que mais. Passado para 5 minutos, 10 minutos, vem ele outra vez, o Brito. Opa, ainda estás aí, não vais embora, não. Eu, não, estou aqui, estou bem, estou sossegado, não sei o quê. E pronto, ele, olha cá jogo, pá. E eu assim, está bem. Deixa estar. Estava eu assim, estava lá a puxar ferro e caraça, não sei o que mais. Terceira, vem José Mourinho, abre a porta. Eu só aquele olhar e eu assim, oi mister, estás aqui, pá, já não te avisaram que tem jogo. Eu assim, não tenho jogo, eu sei que tenho jogo, mister, mas eu não sei que não vou jogar. Deixa-me trabalhar um bocadinho. Ele, vai, mas aí já embora. Não quer jogar, não. Eu quero. Então pronto, então vai-te embora, meu. Não vai jogar, anda lá, prepara-te. E eu assim, ei. Ainda estás aí, vai-te embora, meu, vais ter jogo, meu, vai jogar. Pronto, ok, mister. Pensei que estava a dar tanque. Porque normalmente ele brinca um bocadinho assim connosco e eu não acreditava, mas fui embora. Parei de ginásio e fui-me embora. E depois, na altura, nós vamos para o hotel e no hotel à noite vai ser logo a equipa que vai jogar. E nos dois sistemas que ele normalmente podia colocar, ou que a equipa adversária pudesse-nos dizer que temos que alterar o nosso sistema. E estava lá o meu nome, eu assim, afinal é verdade. Pá, e depois já sabia que ia jogar com o Jorge Costa. E lógico que essa noite foi complicada, mas estava sossegado e estava tranquilo porque tinha um líder ao lado. E depois nós estávamos preparados porque já tinha alguns minutos, já tinha treinos, já tinha jogos pelo Futebol Clube do Porto, e o Daniel Sport naquela altura era uma equipa forte, mas nós sabíamos que não ia ser
tão difícil assim, porque o nosso estádio está cheio, o estádio das Antas era terrível, era muito grande, nós jogávamos bem, tínhamos uma super equipa, e então eu sabia que encaixava ali perfeito, porque só eu tinha que fazer o A e o U. Normalmente um defesa tem que fazer é roubar, entregar e já está, e fazer o dele. Fazer outra vez. E mais nada. E ouvir Jorge a fazer o controle do jogo, comandar, nós só fazer aquilo, controlar, vigilância, não sei o quê, pronto. Então eu pensava o quê? Quando houver a minha oportunidadezinha de jogo aéreo, eu vou ver se carimbo. E pronto, e as coisas também correram bem. Ganhamos 1-0, 2-0, 3-0, depois faço o golo. E pronto, depois fui festejar com o Mourinho, foi-lhe agradecer. Obrigado pela oportunidade. E pronto, depois ganhamos, demos uma goleada e ficámos todos felizes. E eu também fiquei muito feliz pela oportunidade, por ter agarrado a oportunidade também que o Mister me deu. E depois a partir daí foi sempre a jogar, até uma altura em que eu estou a beira-mar em casa. Por causa do Ricardo Carvalho. Sim. Sei. que eu tenho que sair para lateral direito, o Ricardo Carvalho joga na esquerda, e depois eu saio ao intervalo e a partir daí o Ricardo Carvalho depois agarrou a oportunidade e continuou a jogar com os Jorge e fizeram uma dupla impecável no Futebol Porto. E já falámos várias vezes de Jorge Costa, e agora mais do que nunca devemos recordá-lo. Fala-nos da importância de o conhecer e depois até hoje, como é que, ou até recentemente, como é que foi a vossa? A nossa relação era de um pai para o filho. Tudo que ele fazia, aquilo que ele falava, eu ao lado dele só ouvia, nunca falava, nunca comentava, nunca o abordava. Quando eu chegava ao balneário eu sabia, para o treino, para o primeiro treino eu já sabia, ele já estava lá e eu sabia onde é que ele estava. Também tinha aquele intuito de ir ter com ele, cumprimentá-lo. Ele gostava muito de ler os jornais, está sossegado no espaço dele. Era um exemplo, um símbolo, era aquilo que eu tanto imaginava estar a jogar com ele, mas estar a ver o que é que ele fazia, o que é que ele era especial, qual era a diferença do Jorge quando ele jogava na seleção com o Fernando Couto, que era a dupla que eu antigamente olhava para eles e assim, estes gajos são os meus ídolos, eu quero ser como eles. A maneira como o bicho era, a presença dele, o duelo que ele ganhava quase sempre, a maneira como era um líder, a maneira como festejava cada golo, aquele puxar de camisola, aquele sentimento que ele tinha de proteção. E quando eu comecei a trabalhar com ele foi isso que eu sentia que era quase obrigado a jogar bem, porque ele estava-me a proteger. Eu sabia que se eu fosse num duelo, eu sabia que ele ia estar na minha cobertura. Era a mesma coisa quando ele sentia que eu estava ao lado dele e eu tinha sempre este olho, sempre a olhar para ele, porque eu jogava na esquerda, ele jogava na direita e estava sempre, está tudo bem. Ele disse, não, assim, não, Putinho, bora, vai para a direita, esquerda, vai, marca, vai, não sei o que, ganha, vai. E então ele estava sempre a comunicar. Comunicava muito, ok. E isto é importante porque transmite confiança, e depois a partir daí, quando tu começas a ganhar também os duelos, e depois começas a dizer assim, acreditar no teu valor, e ele próprio fazia-te acreditar, e fazia-te introduzir a mística do Futebol Clube do Porto. Às vezes é difícil nós estamos aqui a falar de o que é mística, porque a mística nós pode aplicar aqui múltiplos adjetivos, mas é a vivência que tu tens, o olhar, A química. A química, a lealdade para aquela pessoa, para aquele símbolo, leva-te à união, a uma força extra, em que tu dizes assim, nós temos que seguir esta linha, este caminho. Este caminho que é o correto. Não vou pela direita nem pela esquerda, não, vou em frente. E ele próprio guiava-te, a maneira como ele queria, como ele te exigia no treino, a maneira como... Tem aqui uma história engraçada, num treino em que eu estava a jogar contra ele, e houve um momento que eu roubei a bola, passei, e depois a bola veio assim um bocadinho alto e eu dei-lhe assim uma chapelada por cima dele, assim, pum, e fui buscar na frente. Ele assim, tens uma sorte do caralho que és meu filho, senão já tinhas partido os dedos. e todo o plantel a rir-se. Ele assim, é o teu menino, perguntou-se o teu menino. Esse braço já estava colado na boca dele. Mas para tu veres que são coisas que normalmente o bicho não deixava que acontecesse, percebes? E esses momentos ficam para sempre e vão ficar sempre aqui. Eu agora rio-me,
mas no momento eu assim, não sei o que é que eu fiz, né? que eu podia ter corrido mal. E, mas são esses momentos que é Porto. E fora de campo também, os almoços que vocês Era tinham. espetacular. Era tudo organizado, o bicho organizava, ele, Costinha, a malta assim mais o Deco, mas eram aqueles sempre, vamos ali ao Garça da Vila, vamos ao Garça da Vila, que era o tipo que na altura, quando nós estávamos lá no Futebol com o Porto, conseguimos ganhar tudo que tínhamos para ganhar lá, só não ganhamos a Supertaça Europeia, perdemos 2 vezes seguidas, com o Milan e depois com o Valência, mas nessa altura nós tínhamos uma união que era, acabou o treino, vamos ao Garça da Vila. E vinham lá os carros todos estacionados e era, toda a gente estava lá. E depois, como é que é? Vamos ao Graça da Vila. Graça da Vila. E então aquilo já foi feito rotina. E depois essa união, depois quando alguém chegava novo, por exemplo o Castro, quando entrou lá, agora está lá no Futebol Clube do Porto, tem umas histórias engraçadas que ele entrou e não sei quem, nós lá vimos um copito e não sei o que mais, e ele chegou lá, Putinho, o quê? Sumol? Não bebes sumol aqui, sumol fica lá no fundo. Ou ficas lá no fundo. Mas para tu veres que estas pequenas, e ele a ficar com aquele sorriso vermelhado e não sei o quê, mas são momentos em que o bicho era líder, sabes? E estas ser líder é pela naturalidade da pessoa, sabes? Não te queres impor, o bicho não se queria impor, era a maneira dele ser. Natural. Era forma mesmo natural. E tu dizes assim, porra, isto é que é bonito. Tu seres líder sem quereres, mas sem saberes tu estás a ser. A tua presença, o teu ser, o teu sorriso, a tua abertura, a tua química, a tua brincadeira, os teus momentos de stress em que tu também estás estressado, naqueles momentos em que o Mr. Mourinho falava que quando ele entrou lá dentro do balneário que não foi preciso dizer nada porque ele já partiu aquilo tudo, são os momentos que acontecem, mas fica dentro do balneário. E esses é que são os bonitos, porque quando tu estás a ganhar, tu não precisas do líder para nada, já estás com o teu ego lá em cima, mas quando estás as coisas a correr mal é que tu tens de ter um gajo assim, ei, calma, malta. Ou então bater, dás um pontapé, viras tudo ao contrário, ou então vais ter com a pessoa que está a falhar, dá-lhes confiança, não é xingar, não é estás a fazer o quê? Não. Chega lá e diz, fogo, tu acredita em ti, se tens valores, meu, tens bom, meu. Acredita, faz, assume, não há problema, erraste, ok, vai. Não importa que erraste, agora acabou. Já tens mais outra meia parte. E às vezes esse tipo de trabalho são os líderes que o fazem. E como é que foi herdar o camisola 2? Ele falou contigo, foi ele que te... Na altura, a camisola 2, o Jorge passou uma fase ali complicada que saiu do Porto. Quadrense. Foi com o Charlton. E nós, o Quadrense, quando entrou, fez uma relação numérica diferente. Em que 2, 3, 4 era por posições do campo. Sim. E depois, nessa altura, o Jorge teve que sair, porque não sei se era o quarto ou quinto central para o Quadrense, e o bicho também não queria ficar lá assim, e foi para o Charlton. E a partir daí, depois, ficou a faltar a mítica. Claro, que é a camisola com um peso brutal. Não é? Então, na altura, para o Quadrense, eu era o titular, era o central da direita, então eu estava com a 3. Eu começava a jogar sempre com a 3. E o Porto depois me ensinou, o Quadrense, que havia uma mítica, que havia João Pinto, havia Jorge Costa e tinha que ser alguém. Eu sempre, se for alguém com mais anos no clube, a posição, pode ser é o Ricardo. Então eu a partir daí comecei a assumir a número 2, e pelos anos, pelo perfil, eles encaixavam a 2 e encaixavam na minha pessoa. E pronto, foi a partir daí que eu comecei a assumir a número 2. E assumes também como essa liderança, ou seja, é quase uma herança não só na camisola, mas também na liderança, não é? Eu aqui não quero estar a dizer isso, mas era também pela naturalidade do processo, em que eles viam em mim o futuro do Jorge Costa lá no Futebol Clube do Porto. Depois também eu saí e ficou o Bruno, depois ficou o Lúcio. E então estas camisolas foram sempre passadas a jogadores com alguma mística, com alguma liderança no Futebol Clube do Porto. Eu queria te perguntar se nesses almoços o teu relógio... Isso foi numa palhaçada estes caraças. Não, o meu não foi, que o meu na altura era fraco. O meu ardia. Não, nessa altura foi. O palhaço do Maniche é sempre assim, aquele maninho. Estava sempre lá com essas tangas dos relógios, não sei o quê, depois no Valente, não sei o quê, tudo que mais. E anda lá, então agora quero ver qual é, se o teu relógio é verdadeiro ou é falso. Depois estavam lá a falar, a malta, sabes como é que é? O Cartier, e não sei o quê, o Blots e não sei o quê e tal.
E eu assim, deixa estar o meu Breitling sossegado. Não vai fazer nada para aí. Não vais ir logo parece sanguezinho aí. Não, não. Mas puseram. Mas por acaso eu estava ao lado e fugi um bocadinho porque os gajos estavam com uma conversa muito acesa. E eu ia lá para francos mulas lá dentro. E alguns eram falsos, então isso é perigoso. Na altura havia uma fase em que havia muitos relógios martelados. Mas eram bonitos para caraça. E então no hotel onde nós fazíamos estágio lá no Foco, havia lá uns colegas que traziam e não sei o quê, estas peças e tal, são boas e tal, não são maravilha e tal, não sei o quê. Depois compras. E meti aquela era falsa, estás a ver? E então é por isso que nessa história aparecem essas situações. Pá, estás aí como um relógio, mas isso é tanga, quero ver agora, mete-o aí dentro aí, a ver se isso está a funcionar ou não, depois de tu tirares. Não, mas foi histórias muito engraçadas. Esse maniche é um cromo, só quer muito barulho. Ele quer muito barulho. E eu só queria dizer que eu acredito que tu, por teres transitado da B para a A, não tenhas sido prachado. Ou foste? Não. E prachaste? Eu Já não, como eu não capitão? prachei. Eu por acaso não. Não Mas, prachaste? mas sou dos jogadores, vi jogadores a ser praxados. Nas Antas era fantástico. Pá, o momento em si, a maneira como preparávamos as coisas, História do balde. a maneira como era carregado o balde, né? Com que ia lá dentro do balde, e o sítio específico para lá com o balde. Aí é o típico em que nós adorávamos e começávamos todos. Tu assististe ao Viva do Pizzi, o Cândido conta? Por isso que eu ia te dizer agora. Quando tu ouvias Mauzinho Santos, Mauzinho Santos, quando batia a terceira, ele logo com o encharcado mesmo na cabeça. E nessa do Pizzi, ele virou-se, subiu as escadas lá para cima e ia matar o Paulinho. Deu pontapé na porta e o caraças para abrir. Mas depois nós subimos logo todos e calma, que é praxe, tranquilo, não sei o que mais. Mas no momento foi tenso. Mas faz parte. Depois ele entendeu, mas pronto, depois havia o Pizzi e o Schneider, havia jogadores que não gostavam muito dessas brincadeiras. Mas era o que era e nós fazíamos. Depois, quando fomos para o voleibol, também fizemos uma. Que era depois quando eles saíssem, mas não foi o verdadeiro estado das antas, aquela verdadeira praxe à Futebol do Porto, não, antigamente nós fazíamos. Muito bem, e agora falar também, porque é inevitável falarmos das conquistas europeias. Conquistaste uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental. Falando da Taça UEFA, há 3 momentos em que tu estás presente e que eu acho muito determinantes, que é a reviravolta frente ao Panathinaikos, a meia-final diante a Lazio, depois de um traumatismo do Costinha, e depois a final, novamente uma lesão do Costinha. Yeah. Fala-nos dessa caminhada, que é absolutamente fantástica, e todos vocês, pelo menos dos que nós falamos, dizem que essa foi mais saborosa do que a Champions. Sim, acho que a Taça UEFA foi... Na altura em si nós estávamos a construir o plantel. Tínhamos vindo de uma época anterior que foi muito má para o Futebol do Porto. Houve muitas mudanças de plantel, houve entradas... houve várias entradas para o plantel e formar uma equipa, formar aquele grupo foi complicado. Quando o Mr. Mourinho teve o mérito de juntar ali muito português, com os jogadores que ele conhecia também de Leiria, o Nuno Valente, Derlei, depois o Maciel também veio, depois tínhamos também o Marco Ferreira, na altura, Paulo Ferreira Paulo também Ferreira, o Ian Kauskas, penso que também Ian veio, Kauskas. o Alain Icheb também já estava lá. Sim, também. E, Também já estava. Sim, depois entrou o Pedro Mendes, depois tínhamos o Costinha, O próprio Sérgio. o Pedro Emanuel também. Pedro entrou. Emanuel veio do Boa Vista, o Sérgio Conceição veio no ano a seguir, Isso não mesmo, joga sempre. o Sérgio também. E então nós tínhamos uma equipe, pronto, que era lutador e tal, mas que sabíamos que tínhamos muitos problemas, mas acreditamos, lutamos, fomos fase a fase, e quando entramos aí no jogo contra o Panathinaikos, o momento em que nós, em nossa casa, não nos correu bem o jogo, e o Panathinaikos também estava forte nesse momento, tinha bons jogadores, e o resultado foi negativo, mas depois nós sabíamos que íamos lá, e aí eu senti quando nós na viagem, na preparação para lá, para a viagem, depois de lá no hotel, a maneira como treinamos na véspera, o Mourinho nesse momento foi fulcral na nossa cabeça, na nossa força mental de que vamos acreditar que vamos ganhar. E eu penso que aí eu acho que toda a equipa em si estava preparada para isso. E na altura jogou o Mário Silva na esquerda, em que nós precisávamos de um jogo mais ofensivo, não sofrer golos. O Mário Silva fez um excelente jogo nesse momento.
Depois, quando o resultado já estava 2-0, o Mister tira o Mário e mete-me a mim para fechar depois a baliza, para não sofrermos golos, porque já era aquilo que já era o resultado que nós queríamos. E a partir daí foi a nossa alma de conquista. O Porto, que penso que nunca tinha ganho Não, na Grécia. Essa era a primeira, Sim. foi a primeira vez. E perante o Panathinaikos, que era nós quando chegámos lá, o estádio estava a nossa espera, estava a pegar fogo, né? E nós assim, mas nós, bombinhas do Porto, estávamos habituados com a pressão, nós temos que viver com a pressão, e a nossa pressão é diariamente. Lá, aqui no Porto, temos de estar preparados para cada treino, era a exigência máxima. Então, quando tu encaras isto, às vezes, eu, por exemplo, eu ria-me. Eu gosto de me rir. Olha este cara, vem para aqui, está bem, pega fogo nisto, não há problema nenhum. E como eu, havia muitos, o bicho também era assim, depois o próprio Vítor também era tranquilo, o Costinha também se ria, o Anis também se ria. Então nós estávamos preparados para aquilo, nós estávamos preparados para aquela luta, para aquela batalha. E sabíamos que íamos ganhar, porque o Mourinho tinha-nos preparado para isso. E nós sabíamos o que é que eles iam fazer, o que é que nós tínhamos que fazer, os avançados que iam para 2, é por isso que o Ricardo vai entrar. Então estas dinâmicas todas já tínhamos tudo preparado, já sabíamos como é que íamos afrontar a equipa rival. E pronto, depois também quando fazes 2 golos lá, o ambiente lá também quebra muito. Claro. Depois eles tentam fazer aos 80 e tal, não conseguem. Então pronto, depois aí nós controlamos o jogo e ganhamos. E a partir daí depois fomos à meia-final, apanhamos a Lazio, damos uma coça na Lazio aqui no Porto. Lá no segundo jogo empatamos, em que o Mister pôs-me na direita por causa de um lance infeliz do Costinha, em que todos nos assustamos. Eu tinha a imagem à minha frente porque eu estava a central nessa posição, nesse momento ele estava na posição do meio campo e eu choque com a cabeça, ficou com um papo com o pessoal assim, ui Jesus, que é isto? E o Costinha ficou também assustado porque o volume era grande. E pronto, e nós pensámos que ele tinha alguma coisa e depois fomos para o aeroporto ainda a pensar no Costinha, depois ele estava no hospital, depois nós recebemos a informação que ele estava tudo ok, era só um pequeno inchaço e que aquilo depois ia baixar. E nesse momento, quando estamos a passar o controle, o Mourinho estamos a passar e nós também estou perto do Mourinho e depois estamos aqui e tal, e ele assim, olha, prepara-te que amanhã vai jogar. E eu assim, pronto, ok, mas vai jogar na direita. Eu assim, não há problema nisso, vamos embora, está feito. E o Paulo Ferreira foi para dentro. E pronto, e a partir daí são estas coisas que automaticamente um colega lesiona-se, mas tu já estás a ser preparado para jogar, ele já sabe, olha, és tu que vais ter a tarefa de fazer esta posição, então durante esse tempo já estás a começar a preparar mentalmente, começas a ver o rival, qual é o que é vais apanhar pela frente, o que é que tens que fazer, que tarefas tens que fazer, então pronto, e nisso ele era muito bom. E depois quando vamos à final acontece novamente o caso, que eu estou no banco novamente e o Costinha tem uma lesão muscular aos 8 minutos e depois entra outra vez para o lateral direito e o Paulo vai para dentro. Sem ponta de lança também. Sem ponta de lança, jogou o Capucho, mas isso foi um bocadinho por causa para fugir aos dois centrais deles que eram muito físicos e o Capucho como gostava muito de ir buscar a bola, depois deixámos o Derlei para essas nuances aí, depois o Deck também tinha uma capacidade e uma mestria fora do normal. Eram fora de série. Era. Ele ia buscar espaços, ia buscar aqueles passes, a maneira como estamos apertados, jogas nele, ele recebe-te orientado, tira-te o adversário logo pelo caminho, depois a maneira como ele faz jogar a equipa, não te tranca o jogo. Hoje em dia, como treinador, é difícil encontrar um jogador com estas capacidades, com estas qualidades, e estes jogadores desbloqueiam jogos. E nós sabemos agora a maneira como te davam 3 dedos, ou a maneira como te mete um passe entre linhas, ou a maneira como te mete por cima. Para ele era tudo fácil. E nós assim, isto não é fácil, é fácil para ele. Parece. Torna-se fácil. Sim, sim. Mas isso foi por isso que nós conseguimos estes êxitos todos no Futebol Clube Porto, porque a equipa em si, as soluções que tínhamos, e depois éramos só aquele grupo, era um grupo de 15 a 6 jogadores e não havia Sempre mais. juntos. Sempre juntos. E nós, isto que queremos que não, isto dá muito, muito andamento a uma equipa. E dá muita confiança a uma equipa. Dá aquilo que nos momentos em que estás por baixo, nós tivemos momentos por baixo, em que depois vai acontecer o critério individual que vai decidir. Isto não há. O Deco às vezes fazia magia, o Postiga fazia magia, o Ian Kauskas numa meia-final contra o Bragas meteu 3 golos lá e fomos à final da Taça de Portugal. O próprio Capucho às vezes fazia-te aquelas picadas, um pouquinho estava sempre lixado. Mas isso acontecia, o Manista às vezes mandava-te um bilhete fora da área e o Derlei aparecia sempre ao primeiro posto. E o Paulo Ferreira, Nuno Valente a fazer um serviço, o próprio Bicho às vezes Tudo fazia fluía. tudo fluía. E depois nós tínhamos as dinâmicas, nós sabíamos quem ia jogar, os tinham que estar preparados para jogar. Ponto. E ali, isto é assim. E toda a gente aceitava. E não havia azias.
E às vezes um grupo de trabalho precisa de ter jogadores que tu sabes que estes são bons, estes são os melhores, estes vão jogar. Mas têm que estar preparados porque os outros querem entrar, os outros querem entrar, os outros querem trabalhar. Respeitam e vão respeitar, mas querem trabalhar e querem jogar. Estão a morder-se. E nos treinos estão a dar tudo. Muito. Eles às vezes tinham nós perdíamos o jogo. Normalmente quem estava na equipa suplente, nós perdíamos muitas vezes. A equipa titular ganhava, mas estávamos muita réplica. E lembras-te na Intercontinental quando marcas aquele penalti com 92.000 Nossa, sim. e lembras-te daquele tofinho de relva que te ajudou? Não, é maravilhoso. Estava lá preparado para ti. Eu vou dizer uma coisa: esses momentos ditam os campeões. E o resto é conversa. A maneira como eu naquele momento ia nervoso, eu sabia e fiz aquilo que treino, que sempre treinei, a bater cruzado. Nunca queria alterar nada daquilo que ele tinha trabalhado. E agora, tu dizes assim, foi o melhor remate da vida? Não, mas foi o remate que entrou e fez golo. Às vezes tu podes fazer um grande chute cruzado em que o guarda-redes vai lá e estica-te o braço e pum, caça-te. Aquela ali foi rente ao relevado, ela bateu e subiu a mão do guarda-redes e foi o golo. E eu, aleluia, ainda bem. Não, porque se eu falhasse, perdíamos. E isso é uma pressão. É o 7-6, acho. É o 7-6. E isso é que pronto. Depois fiquei feliz por o gajo a seguir tal, e o Pedro Emanuel fez gol e nós fomos todos festejar. Sim. E depois segue-se um período de transição, não é? Com uma época com o Del Neri, com o Vítor Fernandes, com o Colseiro. E eu queria chegar um bocadinho mais à frente, porque depois também já vamos à seleção, mas a chamada seleção também despertou o interesse. Tu tiveste ali o Marselha muito interessado, o Paris Saint-Germain, mas tu aí acabou por não se concretizar. E Pinto Costa não deixou. Não. Sim, não deixou nessa altura. Mas em 2006, 2007, com a chegada do Mr. Josualdo, acabas por perder um bocadinho de preponderância que estavas a ganhar. E eu queria te perguntar como é que foi esse processo, porque tu já em janeiro estavas para sair. Aliás, penso que tens um jogo com o Passos Ferreira que até sais em lágrimas. Como é que foi esse processo da saída do Porto, numa fase em que até se previa que te ias afirmar? Bom, vou por fase, porque na altura é melhor, mais fácil assim. Numa altura em que já estava para ir pelo Porto para ir para o Galatasaray, no tempo que o Jardel era para voltar ao Porto. E a minha transferência estava consumada. Eu estava vendido, aí o Jardel vinha para o Porto, mais uma verba, e eu estava vendido para o Galatasaray porque o Lucesco queria que eu fosse para lá, já me conhecia no Shakhtar Donetsk, porque no ano anterior também me queria no Shakhtar Donetsk. Isso em que ano? No A seguir às Champions? Não, antes foi em 2001, 2002, Ok. porque ele conhecia-me do europeu, já estava a seguir desde aí. E então foi tudo muito seguido. Shakhtar, na altura eram 12 milhões de euros. Depois vem o Marselha em dezembro, porque eu não estou a jogar muito no Porto, mas tem minutos e o Marselha quer que eu vá para lá, mas o Porto não deixa. Exato. E no ano a seguir, é o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain quer, também em dezembro, só que acontece que nós perdemos o contra Atlético para a Taça de Portugal, contra o Atlético. E aí eu entrei em negociações com o Paris Saint-Germain. E depois tu, como falas, e bem, o Passos Ferreira aparece e eu estou como vendido. Eu tenho que ser apresentado na terça-feira em Paris. E já tenho os salários, tenho tudo fechado. O Porto aceita o valor de transferência, só que nós perdemos aí com a taça. E o Jorge Nuno depois começou a pensar e cancelou a minha transferência para lá e disse-me que tinha que ficar no Porto. Eu, pronto, ok, vou ter que ficar. Mas nessa época até as coisas estão a correr bem e eu vou à seleção. E nessa altura, que muda tudo, foi o bom Mundial, começo na mesma com o Scolari, e é por isso que normalmente tenho aqui a camisola de 2006. Começa a continuar e começa a jogar na mesma com a Seleção Nacional. Na altura em que o Quadrian sai do Porto, vem o Rui Barros, fazemos o Manchester City, e depois eu vou para a seleção e entra o Josualdo Ferreira no Porto. O Josualdo Ferreira faz 2 semanas que eu estou com o Porto e eu estou na Seleção Nacional. Vou jogar contra a Finlândia, empatamos 1 igual, eu sou expulso aí. E quando volto ao Porto, o Josualdo vira-se para mim, sem problemas nenhum estar aqui à vontade, vira-se para mim, não te preocupes, não vais jogar este jogo contra na Estrela da Amadora, no Estádio da Luz. Não vais jogar este jogo, porque não tiveste cá 2 semanas e tal, vamos pôr o Pepe e o Bruno Alves, vamos pôr eles a jogar,
mas depois tu, contra o CSKA de Moscou no Porto, Exato. tu jogas. E eu, ok, mister, não há problema nenhum, pá, vim aqui da seleção, só que não podia fazer nada, tipo, joguei e tal, mas fui expulso também do acumulação de amarelos e tal, não sei o quê e tal. E a partir daí o Josué não me disse mais nada e não me pôs a jogar. E eu não entendi, quanto ao CSKA, o Bruno também jogou bem, no Porto também joguei, ganhamos 4-1 lá na Luz da Estrela, acho que foi Estrela, não tenho, Foi. foi Uhum. Estrela. E a partir daí o mister nunca mais me diz nada. Não me diz nada, treino, vem o próximo jogo, eles jogam, e eu fico assim um bocadinho na minha. E em novembro eu vou ter com ele. Depois ele vou jogando na Champions, depois ele tira um com o Arsenal, mete-me um intervalo. Os jogos de Champions ele mete-me no Chelsea outra vez, depois saca-me outra vez. Pronto, fiz acho que 6 jogos nessa altura. E eu chego em dezembro e disse que com ele não queria ficar mais porque ia ir embora. Tinha marcado e que me deixasse sair. E não aconteceu. Não me deixou sair. Não me deixou sair. Eu fiquei lá no Porto, fiquei um bocadinho triste, perdi a seleção nacional, perdi tudo. Por ele sentir-se mais seguro para eu estar no Porto, mas a minha carreira em si aí estagnou. Acho que no meu momento aí da minha carreira eu senti que houve um bloqueio no crescimento, na minha fase afirmação, até de que tinha tudo para saltar, para sim, continuar. Então dar continuidade àquilo que eu estava titular na seleção nacional. E depois de um momento para o outro chegou ao Porto e vou para o banco, até o próprio também selecionador ficou ali um bocadinho... E foi um momento em que bloqueou comigo e eu próprio disse que não queria ficar com ele. Depois em 2000, no ano a seguir, fui logo vendido para o Wolfsburg. Tinha outras equipas para ir, mas decidi ir para a Alemanha porque Félix Magath tinha peso, tinha chegado ao clube, foi campeão em todo lado, convenceu-me em termos no projeto. Falaste com o Meira também. Falei com o Meira porque era treinador dele, o Meira também me aconselhou. Vai, ele é muito exigente fisicamente, mas ele constrói plantéis. Ele disse-me assim: o plafond, depois na abordagem que ele teve comigo, foi o plafond para ele que ele tinha, era limitado para ser campeão. E eu disse: então assim, então eu vou. Vais buscar bons jogadores? Vou. E na altura assinei pelo Wolfsburg. Tu dizes assim: era o melhor clube para na altura para tu ires. E eu dizia assim: não, vai ser um clube em que o treinador aposta em mim. Sim. E era naquilo que eu queria, era relançar a carreira, ir para a Alemanha. A Bundesliga era no momento, estava com uma terceira, quarta, melhor da Europa. E eu então vou para lá para competir, eu vou lá para jogar e quero voltar à seleção nacional, então vou fazer esse esforço, vou para lá. E pronto, a partir daí fui para lá, saí do Porto e foi a minha afirmação. Se a minha afirmação no futebol foi quando eu saí para a Alemanha. Se bem que tens aquele início com lesões. Sim, no primeiro jogo, logo. Sim. Arrebentei com o joelho. A ruptura do liga posterior. E que estavam com uma previsão, que eles lá queriam que tu fosse operado. Aí houve uma guerra, houve mais uma guerra entre os alemães e os portugueses. Porquê? Porque eu vinha do Porto, tinha os melhores. Fui lá com os melhores, falei com o Dr. Noronha. O Dr. Noronha entrou no negócio aqui, não deixo de ser operado, Ricardo, não deixo, vai arrebentar com o seu joelho. E os gajos na Alemanha, foi ao médico do Bayern Munique e o Bayern Munique disse que eu tinha que ser operado e tinha que estar fora dos relevados durante 9 meses. Eu disse: não, impossível. E o Dr. Noronha: tu não vais ser operado, isso aí arrebentou, mas nós vamos te curar, vamos te fazer este trabalho tal, vamos para Portugal. E o Félix Magath disse: tu decides. E eu não opero. Eu não operei, passado um mês. Eu cheguei lá, eles assim: já estás a caminhar. Eles: chapou. Não posso dizer mais nada. Voltaste em menos de 3 meses? Voltei em 2 meses e 3 semanas e meia. Voltei a jogar. O jogo perdemos em casa, acho. Perdemos em casa, mas acabei a fase até dezembro muito bem. Fiz o gol contra o Dortmund, ganhamos 4-1. Fiz o gol contra o Dortmund, depois começamos logo a pré-season, que eles fazem uma segunda pré-época, e a partir daí comecei a jogar. Joguei sempre. Ainda tens a fratura nas costelas também? Isso foi logo aí, foi em janeiro, quando fomos para a pré-época, no lance com o meu guarda-redes da solta, mete-me o joelho e parte-me 3 costelas. E ele, há imagens aí minhas que eu com uma bola medicinal a fazer o trabalho, cheio de dores, e ele assim: isso é Ganix, não é nada. Eu assim, eu a gemer, cheio de dores, mas são sempre, depois parti o dedo do pé contra o Paris Saint-Germain, tive que jogar infiltrado, perdemos 2-0 lá e depois o pé ficava a fumegar. Tudo que eu tive de mal em termos de parti lá. Exato, é horrível. Mas pronto. Mas foste campeão, que é o que interessa. E é histórico. Não, lá na Alemanha nós temos como o primeiro título efetuado, depois conseguimos jogar a Champions, ganhamos a Taça UEFA, fomos logo no primeiro ano para o segundo, fomos a Taça UEFA, depois fomos Champions, e a Champions fomos campeões, depois jogamos o terceiro ano para a Champions.
E para o clube em si, pá, foi um momento histórico para a Autostad, para a Volkswagen Arena, que é o estádio, que é o patrocínio, o patrocinador geral do clube. Pá, eles ficaram a delirar. Sim, sim. A cidade parou, aquilo para vocês verem, são para aí 6 km da fábrica, e depois é tudo concessionários de carros para vender, né? Então, Autostad, a rua principal, e aqui é só esta Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, não sei, são carros. Depois tens os restaurantezinhos, depois tens o Autostad, que é onde tem a fábrica mãe, o expositor, depois tens o estádio, a Volkswagen Arena, com todo o complexo desportivo, onde nós tínhamos tudo. Agora, a cidade em si era pequenina, não é? Uma cidade industrial, mas nós tínhamos todas as regalias, todo o conforto. Por exemplo, nós estávamos a treinar e ouvíamos helicópteros a passar por cima e pousava lá no Autostad já para comprar carros, e era só um mercado automóvel ali, mas foi o título muito saboroso num país onde ninguém esperava que conseguisse. Era zero. Era um clube, tu próprio dizias que era um clube sem história. Sem história. E por isso eu também te pergunto, porque tu eras os capitães de equipa, e só tu e mais 2 colegas é que já tinham sido campeões. Qual foi a vossa importância também no seio do balneário de conseguir segurar a equipa? Até porque é um campeonato de loucos. Sim. A 23ª jornada estavam 4 equipas empatadas em segundo lugar, depois vocês conseguem ganhar a Por liderança. exemplo, tu para ver, no nosso primeiro ano nós estávamos com 19 pontos em dezembro, e depois conseguimos chegar lá para a Taça UEFA. Somamos, nós em casa ganhávamos sempre, fora perdemos em Bayern 2-1, depois perdemos ganhamos em Berlim, eu fiz golo. Depois havia lá aquelas equipas do Duisburg, Cottbus, são equipas complicadas, nós perdemos 3-1 lá na altura. O Alex Costa também estava connosco lá, estava o Quiroga. Depois estava lá o Madlung, depois veio para lá o Diego Benaglio. Depois tínhamos o Grafitos, o E a mítica dupla de Zeco Grafita que faz os com o 71 Misimovic golos. atrás, com o Misimovic. E Misimovic. Com o Misi tinha uma capacidade também acima da média, parecida com o Deco, diferentes, mas com pormenores técnicos também muito perfume. E o Félix foi buscá-lo porque estava com ele na formação do Bayern Munique. Ele conhecia estes meninos todos e foi buscá-los. O Grafita era o melhor marcador em França, e ontem foi buscá-lo. Depois o Sacha Rita era um lateral direito que era de lá também do Schalke. O Genten era do Stuttgart, que ele teve lá no Stuttgart. O Diego também era do Guardiola no Stuttgart. Então ele montou as peças todas ali. Nós também fomos buscar 42 jogadores, não é? Sim. Nem tudo foi sucesso, mas ele foi buscar peças, o Dejaga, um iraniano que era rápido como o Kers, que era de Berlim também. E depois construímos um Azeb, um japonês. Então estas pecinhas conseguimos fazer uma super equipa. Sim. E depois nós fomos importantes, porque com a nossa experiência de ser campeão, de ser português, depois também poder ajudar os colegas. Depois também tínhamos brasileiro, que era o Grafite e o Josué, que são grandes profissionais. Então, quer queiramos, quer não, naquele tempo do primeira para a segunda época, nós tivemos estas ajudas, mas depois também veio o Zaccardo e o Barzagli. São 2 italianos capazes de ser campeões mundiais. Pela seleção italiana. Então o suporte da equipa era perfeito. Eu encaixei com o Barzagli, o Zaccardo veio para a direita, o Sacha Rita cresceu um bocado para a direita, o Azeb veio para o meio, com o Josué, Gentner. Então tinha uma super equipa. E Marcel Schäfer. Dupla do ataque, e aqueles planos ali na frente só fazem gols. É mítica essa dupla. 71 golos, é impressionante. E todas as bolas que iam lá, os jogadores longos, deixava de cara. Havia muita dinâmica. E eles, depois a equipa estava também aquilo que estava a acontecer com o Porto. Família, somos os mesmos, bota. E depois o Félix Magato em termos físicos. Quer não, a partir dos 70 minutos nós ganhamos tudo. E tu até cheguei a uma entrevista tu em que comparavas um bocadinho o discurso do Magato com o do Mourinho, ou seja, no sentido de ser um discurso muito semelhante, de mentalidade vencedora. Sempre. E, por exemplo, ele estava assim, ele estava ia para a palestra, né, na véspera do jogo. Nós era 8h30, nós jogámos lá às vezes às 2h30, 3 horas. Ele íamos lá 8h30, pequeno almoço, tal, às 10. Vamos a 11 para o jogo. Lá está. Ele assim, olhar para nós. Eu assim. E eu estava tranquilo, eu assim, isto aqui já está muito tranquilizado a malta. Mas nós, calma, este jogo é importante. Ele nunca levantou a voz numa palestra, nunca. A semana, durante o treino, esquece, matava-te. Eu chegava à casa nem podia caminhar. Mas depois na palestra ele dava-te aquela serenidade. Na véspera para poderes beber uma cerveja, pela a mentalidade deles. Na véspera poderes beber uma cerveja, jantavas às 7h30, beber cerveja às 8h30, 9, cama.
mas nós lá levantávamos muito cedo. Mas a palestra dele era tipo, sempre com o chá, o chá verde dele, chá verde. E ele era muito tranquilo, ele passava-te essa tranquilidade. Agora, quando tu vias o menino, olhavas a cara dele, pá, o olhar dele mete medo. Epá, é tipo militar, sabes? Então tudo ele era uma força da natureza. É aquilo que nós estamos a falar há pouco, claro que diferentes, mas o bicho pela liderança, Félix Magath com a sua liderança e o José Mourinho pela sua liderança. São 3 pessoas diferentes, 3 peças diferentes, mas com a mesma capacidade. É incrível, é incrível. A mudar a forma. A maneira como faz as coisas. Sim. Por exemplo, o Mourinho não precisava ser tão físico e tão brutal durante a semana, mas depois na palestra era mais direto à estratégia, à tática e àquilo que nós tínhamos que fazer e à perfeição. O Félix Magath não, já sabia que nós fisicamente íamos estar bem e a partir dos 70 minutos nós íamos ganhar os jogos. E depois o bicho, tinhas uma forma de liderar natural, tranquilidade, mas em que o olhar dele tu dizia assim, vamos comê-los. Então estás a ver aqui a junção dos três líderes diferentes, mas uma personalidade de vencedor, não é? Uma fome de vencer incrível. E cada momento era para ganhar. Agora, cada um tinha o seu trato. Por exemplo, um toma chá, o Mourinho fica a meditar um pouco antes da reunião e o bicho fica no espaço dele, mas com aquele olhar de vou-te comer. E tens uma história engraçada, quer dizer, não é engraçada porque podia ter corrido mal, mas tu correste o grafite num treino. Sim. 2 vezes já. 2 vezes? Podes contar? Não, uma delas foi complicada porque tive que meter os dedos na boca do grafite para lhe sacar a língua para fora. Estava a convulsivar. Sim, estava completamente já em choque, estava a começar ao shouting em que no primeiro momento ele caiu no chão e eu topei logo que ele estava com os olhos a dançar e ninguém se mexia. E então vinha correr porque ele estava na frente. Ele chocou lá com um colega nosso lá na cabeça com cabeça e ele caiu no chão e o caraças e eu vi um sprint do cara, cheguei à beira dele, como ninguém estava a tocar, meti logo na posição de lateral e meti-lhe os dedos lá para dentro. Ele estava-me a trincar-me todo, mas era o meu amigo, era o meu mano e eu não quero saber e tive que puxar e arrancava-lhe mesmo para baixo, arrancava-lhe assim a boca e ele mesmo a ferrar e depois consegui encaixar o dedo e puxei e naquele momento ele começou a tranquilizar-se e eu senti menos força nas minhas mãos e eu assim, ui, já estás bem. Depois comecei a agarrar assim na cabeça e então ele tinha partido aqui de lado, então ele estava em choque, então ele automaticamente ficou quieto, depois veio a ambulância e tudo, mas foi um momento muito delicado em que depois o Félix Magath, naquela frieza deles, vai ter calma, treina. Ele queria continuar o treino. Com um colega, como se não tivesse passado nada. Esquece. E depois eu aí peguei-me com ele e disse: não, eu vou para o hospital, eu vou embora, eu não vou treinar, estás maluco? Eu, não. E depois dizia mais outro. Depois o Josué também veio, não sei o quê, o Genta, não sei o quê. Depois o treino acabou logo ali. E ele disse: pá, ok, vamos todos. Depois fomos para o hospital. Eles lá na Alemanha não deixam entrar. Foi para o hospital, nós ficámos à porta do hospital e tal. Depois eles mandaram feedback, a esposa também mandou, pá, está tudo bem e tal, né? Depois nessa altura correu tudo em ordem, né? E a segunda vez foi a mesma situação, levou com uma joelhada aqui atrás. E deu-lhe outra vez o ataque. Aí já estavas mais que experiente. E eu assim já estava com aquele modo já estou aqui, já sou enfermeiro da ordem aqui do clube. Não, mas tive que meter novamente. E graças a Deus ele está bem e continua feliz e continuamos amigos e isso para mim é que é o melhor. Temos que acelerar, estamos a Tá, 20 gajo. minutos do fim e eu queria te perguntar muito diretamente porque é que só aos 29 anos, ouvi isto numa entrevista tua, é que te sentiste efetivamente realizado a jogar em Valência? Em Espanha. Não, porque depois daquilo que eu conquistei, pela forma como me ensinaram, os treinadores que passei, senti que a Liga Espanhola para mim era o meu habitat. Era o culminado de todo o meu crescimento, onde eu me sentia capaz e maduro para encarar qualquer jogo, para eu desfrutar do jogo. Onde eu dominava todas as áreas, tanto estático, técnico, como físico. E eu dizia muitas vezes isso, que a Alemanha deu-me um suporte físico acima da média. Eu treinava, fazia coisas e faço coisas com o meu corpo que eu, se estivesse em Portugal ou em Espanha, nunca iria conseguir. Tipo o quê? Porque em termos de trabalho de exigência máxima na Alemanha foi brutal. Por exemplo, posso dizer, correr 1 hora com um maratonista à tua frente, ou 45 minutos a um ritmo de 160 pace, tens que andar a voar.
Eu fazia saltos de perna, só com uma perna durante 1,20 m, antes 10 saltos. Fazia trabalho de jogo aéreo, eu saltava quase 60 centímetros na Alemanha, porque eles trabalhavam exigente. Por exemplo, eu corria na praia com 20 quilos aqui e sprintava 100 metros. Eu dizia assim, este gajo é maluco. Este gajo tem que ir para, por exemplo, rampas assim, nós a fazer sprints por ali acima. Fazíamos 400 metros de rampa. Por exemplo, porque o Félix Magath dizia, se nós estivéssemos bem fisicamente, nós éramos uns animais em campo. E a realidade é que éramos. Só que não te deparas, porque eles também são muito fortes. Então esta superação e esta capacidade também física, com aquele puxar dele, eu tive 2 anos e meio com ele. Ele puxou por mim ao máximo. Eu chegava a casa e não conseguia subir escadas com dores musculares. Eu ia para o treino com dores musculares. A única vez que eu não tinha dores era quando na véspera -1, em que ele não baixava a carga, só fazia um trabalho de finalização e já estava, porque no jogo vais ter amanhã. Mas é por isso que eu cheguei lá e desfrutei. Porquê? Porque apanhei o Mourinho, apanhei depois o Félix e deu-me aquilo tudo. Depois apanhei o Unai Emery, em que eu já estava na minha praia. Então, Já sabias tudo do jogo também. já sabia. E então tudo que ele me pedia eu fazia. Depois lá em Espanha o jogo é muito mais rápido. Sim, O jogo tu trabalhas 1, 2 toques, passos reduzidos, intensidades e quando tu chegas ao jogo, pá, isto para mim é maravilhoso. Eu adoro isto. Depois de sprintar a 34 km/h, eu assim, nunca sprintei tanto na minha vida. Quando eu tenho uma ruptura muscular no teu PSV, eu faço 34,3. Faço um sprint em que sinto na coxa atrás. Foi a primeira ruptura que eu tive. E foi em Espanha. Mas depois também faço o equilíbrio, mas tudo isso eu sentia-me que era um avião. Por exemplo, fazer cortes ao Messi, ou fazer cortes ao Cristiano, ou fazer cortes É o prime da Liga Espanhola. sim. aos melhores dos melhores. Apanhei os melhores da frente, o Agüero, apanhas o Messi pela frente, o Villa, o Ronaldinho. Diz assim, opá, para lá, estes gajos são muito bons. Gutis, depois os Raúls, os Morientas. É por isso que eu te digo, é o culminar. É por isso que eu adoro a Liga Espanhola, porque depois, tanto tático como técnico, mas o jogo em si, o perfume do jogo, a velocidade do jogo é completamente diferente. Sim, e apanhas uma equipa. Tu, por acaso, curiosamente, chegas no ano em que sai o Villa e o David Silva, Rival. mas apanhas uma equipa, um isco muito jovem. Mata, sim, o Mata, o Joaquim, Soldado, o Joaquim, sim, Albelda, Tino Costa, Mathieu. Barego, Banega, Maduro, sim. Era, Miguel Brito, uma equipa lateral direito. Miguel, sim. E nós tínhamos uma super equipa. Depois tínhamos o César na baliza, que era campeão do mundo pelo Real Madrid. Com logo em terceiro na primeira época. Nós chegamos logo, depois batemos o recorde de pontos, 80 e tal pontos, 83. Acho que foi na segunda época que nós fizemos. E tínhamos uma super equipa. E o Unai Emery era um treinador jovem. Ainda tu também chegaste a fazer algumas similitudes com o Mourinho, mas lá está, ele ainda não tinha títulos, mas já se antevia que ia ser Eles lá em Espanha já diziam que ele ia ser um dos melhores treinadores do mundo. E a maneira como eu trabalho com ele e como ele trabalhava connosco, a maneira como nos preparava, a maneira como me encharcava nos vídeos, a maneira como ele trabalhava os exercícios taticamente, preparando-nos para o jogo, um microespaço, uma macroespaço, a maneira como ele nos queria em termos de comportamentos, a maneira como fazíamos a bola parada, os bloqueios que tínhamos, era um treinador que estava muito à frente já. E há um momento que eu gostava de falar, já que estamos no Valência, a atalho foi-se, que eu acho que revela bastante aquilo que foi a tua postura de resiliência desde miúdo, sobretudo aí, que é em 2014, quando sofres uma lesão, omites essa lesão para estar no Mundial e sofres como um campeão para lá estar. Queres falar desse momento? Esse momento foi o momento mais duro que eu tive, em que a minha superação estava nos limites, mas eu sabia, tinha o objetivo de ter que ir ao Mundial. Tenho que ir ao Mundial, desce porque desce. E o Valência queria-me operar e eu disse que não. Disse que não. No primeiro mês foi muito difícil, a dor era intensa. Eu, por exemplo, tinha o osso amarelo aberto. Depois tive que juntá-lo com 3 parafusos, ainda tenho-os aqui, mas não conseguia o poder de salto. A minha melhor virtude foi aguentar 20 minutos no início do jogo, que a partir dos 20 minutos de jogo eu sofria. Não conseguia correr, eu chegava aos 45 tinha uma mão voltar cá para dentro para meter as dores. Tinha que me dar anestésica de spray para me bloquear a dor. Tinha que ir jogar com o pé ligado para o osso não abrir. Quando eu acabava o jogo o pé ficava arrebentado, ficava dilatado, ficava inchado, durante 2 dias não podia pousar o pé, que doía muito. E o Valência aí foi impecável, tentou fazer sempre o máximo dos máximos, deu contrastes. Depois eu tinha uma bota própria em casa para fazer raios infravermelhos para o osso,
e para o próprio pé Para regenerar, promover a regeneração. para recuperar e para o próprio osso sentir que estava ali estava a fazer cócegas. Não fazia nada, eu acho. Era mais também um pouco mais mental. Estava sempre ligado com o Compex no pé para tirar os inchaços. Estava sempre com pensos de anti-inflamatório para tirar as dores. E foi no jogo em casa do Paris em Valência, em que um lance em que eu vou lançar para a bola, sinto o pé faltar força e eu fiquei logo no chão, depois saí. Eu sei que foi um jogo de Champions, não sei se foi a PSV ou se foi outro, e não importa, mas a partir daí foi 3 meses a sofrer. Foi 3 meses a sofrer e eu sabia que se não jogasse em Valência não ia para a seleção. E não ia na seleção e o meu Mundial à vida. E então pronto, foi sempre a jogar sobre dor, a esconder toda a gente, menos o departamento médico do Valência, quando eu despedi para não dizer nada, em que eu iria treinar sempre. O Mister sabia que eu estava com ali um pequeno toque, mas não sabia a gravidade. A realidade é essa. Ninguém sabia da gravidade que eu tinha. Não, fiz o raio-x e toda a gente viu que havia lá uma fissurazinha, mas que era mínima. Mas quando tu fazes a ressonância, é que vês Sim. o tamanho da fratura. Né? E nesse momento o Mundial corre-me bem para caraças. A mesma situação em que eu consigo aguentar os 20-25 minutos na mesma, mas eu estou com o pé ligado, em que o osso não cede, então eu tento ao máximo. Depois já tinha aqueles freios de segurança e de lidar com o momento em si, o que é que eu tinha que fazer no pé para não ter dor. Então o meu pé já era de lado, a maneira Posições adaptadas. por exemplo, eu a saltar já saltava pés juntos, não saltava só com um pé. Então, por exemplo, no duelo já era capaz de invertir, metia o pé direito à frente para o pé esquerdo ficar mais proteção. Então, essas pequenas seguranças, por exemplo, eu não podia jogar com o pé esquerdo. Então, quando a bola vinha para o pé esquerdo, eu já tinha que dominar com a direita, ou eu metia a parte exterior do pé. Pronto. E aí aconteceu uma situação aqui que como acontece no Mundial 2014, corre muito bem o Mundial e tem muitas equipas para assinar comigo, fazem propostas e tudo, e há uma delas que eu aceito. Uhum. Eu aceito, vou para o Hamburgo, um bocadinho a acreditar que o osso já estava bom e o osso não estava bom, e eles fizeram ressonâncias magnéticas a tudo e mais alguma coisa, fizeram aos 2 pés, aos 2 joelhos, à coluna, à cabeça, e detectaram logo a última, foi no pé. E eles não quiseram que eu ficasse, mas eu disse que não. Depois eu era teimoso e não queria ser operado. E acharam que era um milagre. Como é que tu Sim. estavas E ele assim, assim? como é que tu fazes isto? E então eles puseram-me a fazer saltos só com um pé. Eu assim, com um pé eu faço, não há problema nenhum. E ele faz seguidos, pum, pum. E ele diz, isto não pode acontecer. E eu assim, não tenho nada. Quero jogar amanhã contra o Hannover, porque nós tínhamos lá a taça da Zona Norte lá da Alemanha. E eles, não és maluco, não podes estar assim. Tens de ser operado. Eu falei lá com o homem lá do Hamburgo e ele disse ao Ricardo, pronto, até amanhã tu decides. E a partir daí eu assinei para o Al-Salia. Fui para o Qatar por causa dessa situação, porque era a única equipa, porque eu tinha rescindido com o Valência e porque já tinha tudo assinado teoricamente com o Hamburgo, e a partir daí já não podia voltar a Valência e então tive que partir para o Al-Salia. E ao fim de 5 dias estavas farto do Qatar. 4. Não, porque não era para mim. Depois do Mundial tinha mundos e fundos à minha frente, tinha as melhores equipas da atualidade para trás de ti, e eu assinar por uma equipa que foi campeã da taça do Qatar, em que tinha o Mr. Trabelsi que me queria muito, porque eu estava a ver o Mundial e estava lá a ver assistir os nossos jogos e queria um central para lá. Tinha o sponsor da All Stars, Qatar Stars, atrás deles. Prontos, e eu fui no mundo, foi assim na ilusão e de passado 4 dias queria ir embora e depois assinei logo pelo PAOK. Quando tinha o Sporting, o Olympiacos também. Sim, Porquê tens que não essa foste para o opção. Sporting? Nós vimos muitas notícias dessa Sim, altura. sim. Inclusive falaste disso. Estava fechado o Sporting, mas depois eu cheguei a uma altura em que eu pensei melhor. Pensei melhor por aquilo que o meu passado do Porto. A realidade foi essa. Sermos o capitão que fui no Porto, foi a mítica da camisola 2, os títulos que eu conquistei pelo Porto, e disse que não podia ir para lá. Tinha chegado a acordo com o Bruno Carvalho. Quando estou a ir para o aeroporto, disse-lhe que não, às 6:30 da manhã, e disse que não ia, que não podia dar a facada no Futebol Clube do Porto, porque era o clube que eu sempre defendi, sempre fui portista, em que não ia ser eu mesmo a ir para lá, e pedir-lhe desculpa, porque não podia aceitar o pedido dele para eu ir para lá, e também do Mister, na altura, no Marco Silva. Falei com ele pessoalmente e transmiti-lhe
o mesmo que disse ao Bruno e pronto, fui pôr o palco. Como estamos aqui a aproximar-nos do final, eu queria, tu trouxeste aqui esta camisola, esta bonita camisola. Queria que falasses da história da própria camisola, do Mundial 2006 e do que é vestir. Quer ter vestido esta camisola. Não, esta camisola eu trouxe especialmente porque foi o meu primeiro Mundial. Se podes pegar até para mostrar. E foi o meu primeiro jogo contra a Alemanha, em que para mim contou muito, porque a Alemanha era um país que Portugal estava a brilhar e nós estávamos com uma equipa, um espírito brutal, em que todos adoravam estar presente também. Tivemos lá 54 dias, em que eu era um menino naquela altura em que toda a gente duvidava do meu valor, até na altura do Futebol Clube do Porto, em que pegamos 3 treinadores, em que o treinador que eu mais joguei foi até com o Vitor Fernandes e depois com o Mr. Conceiro. Deixei de Fernandes até te põe a jogar logo, chegas a uma quinta-feira e ele mete logo a jogar. Sim. E pronto, e tive um ano bastante complicado no Futebol Clube do Porto e entrando na seleção e depois estar lá a sofrer com o Scolari. O Scolari gostava muito de mim, gostava muito, desenvolveu-me muito em termos de treinos individuais, e depois no último jogo ele dar-me a oportunidade de jogar num 3º e 4º Mundial contra uma Alemanha em Stuttgart, em que para mim foi o momento em que eu disse assim, estou realizado como jogador, como profissional, e estou capaz de fazer a minha carreira ao mais alto nível e também defender as nossas cores pela Europa fora e pelo mundo fora. E por isso trouxe esta camisola que é especial. Pronto, ainda fico um bocadinho sensibilizado pelo momento em si. Foi um momento muito, muito, muito bonito. E depois chegar a Portugal e com o quarto lugar, não com o 3º, porque nós queríamos, e acho que mais na Alemanha na altura foi mais forte e conseguiu ganhar o jogo. Mas chegamos a Portugal e todos os portugueses estão à nossa espera pelo quarto lugar no Mundial. Acho que é um momento histórico, um momento único para Portugal, para todos nós portugueses e para mim jogador, na altura defender os escudos portugueses e chorar de emoção de quando chegarmos e vemos todos os portugueses cá connosco. Foi um momento muito bonito e é por isso que eu trouxe esta camisola. E foi o último jogo de Figo na seleção também. Também. E 2 grandes amigos em que nós temos muitas histórias, que ainda temos um grupo deste Mundial, em que muitas vezes falamos. Mas são momentos em que às vezes falta palavras para qualificar aquilo que nós vivemos aí, aquela emoção. Tens alguma história que possas contar desse Mundial? Naquele tempo nós não tínhamos muitas histórias, porque nós lá vivíamos tão intensamente que às vezes, e eu próprio também desde 2006, passa-me vagamente. Por exemplo, sabíamos muitas vezes quando fizemos um churrasco lá em Marienfeld, o nosso refúgio da seleção nacional, às vezes quando fomos jogar ténis, quando no dia de folga, os momentos que nós tínhamos muitas vezes de brincadeira com os adeptos. Por exemplo, quando nós estávamos aí para o almoço, passar pelos adeptos todos portugueses e nós todos íamos lá cumprimentar e autografar. Por exemplo, os momentos em que nós fazíamos recuperação no lago que eles têm lá no hotel, em que nós estávamos alguns a jogar cartas, outros a fazer recuperação ativa, outros a sofrer no treino, outros na massagem. Depois o cabeleireiro que ia lá também à noite para nos cortar o cabelo. São momentos que depois nós temos ali em que se notava o espírito desta equipa, quando nós todos, depois do jantar, nós íamos todos para o nosso espaço de lazer, que nós tínhamos a nossa sala comum, em que todos estavam lá. E isto bate muita diferença. Quando tu tens uma equipa assim, o sucesso está garantido. E o Ronaldo já queria ganhar a todos no ping-pong nessa altura. Fácil. Ele queria ganhar sempre, mas ele ganhava sempre. Para ele ganhava sempre. E quando as coisas não corriam bem, ele ia embora. Tenho que fazer massagem para a minha vida. Não, mas ele é muito competitivo, toda a gente sabe disso. Mas também há mais. O Moutinho também é muito competitivo. O Moutinho também não quer perder nada. Há muita gente ali engraçada. Depois alguns também, o Paulo Santos na altura também jogava as cartas como caraças, então ele estava sempre lá e queria ganhar sempre. Às vezes picava-se. Quem é que era o teu par nas cartas? Eu ficava ao lado, mas eu não jogava. Eu era menino. Eu andava ali, quando eles estavam a jogar a suecazinha, eu ficava sempre ao lado, eu nunca jogava. Sabe, aquilo é engraçado, que eram os grupos, havia uns que jogam póquer, outros jogavam sueca, outros não jogavam nada, outros estavam a ver televisão e os outros olhavam, sabes? Então vias o que é que eles estavam a fazer. E então é esse típico de jogadores. E ficavas a ver quem é? Paulo Santos era o craque das cartas, depois era o Kim,
também jogava. Assim, mas o Miguel Brito também jogava. Muita gente. E depois é melhor não contar mais nada. Sim, mas até atravessas uma renovação geracional na seleção. Falaste só dar nota para o Mundial 2010, em que de forma interessante tu jogas a lateral direito, uma vez para marcar o Rubinho, outra para marcar o Villa, e fazes excelentes exibições. Que poderá ser até também uma competição onde estando fora da tua posição habitual, conseguiste brilhar, acabas por ser expulso ali com o Cabo da Vila. É similar. Sim. E Nesse, depois em Espanha ainda esse dão mundial, algum não, fiquei barulho. na Ásia com ele e não cumprimentei. No jogo contra o Vila Real, não cumprimentei. E tu foste mentiroso. Eu, à custa disso, lei 3 jogos de castigo. E na altura, se tivesse um bar, eu acho que ele era castigado. E no momento que foi, que em Portugal estávamos 0-0, em que Portugal estava por cima e que nós podíamos ter feito golo. E estas coisas são momentos, são detalhes. O árbitro foi influenciado, o árbitro pediu-me a minha camisola depois do jogo. O árbitro argentino. Ele pediu-me a minha camisola e eu disse, por favor, escreve que eu não toquei nele, mas é que eu não fiz nada e podes-me prejudicar. E nessa altura prejudicou muito, porque depois eu deixei de ir à seleção durante 3 chamadas consecutivas e foi mal para mim. Foi mal para mim porque em 2010, mesmo eu estando em Valência, custou-me mais a minha integração depois na seleção nacional. Sim. Mas lateral direito, eu com o Mourinho jogava. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de anular adversários. E para mim Teres um duelo, é um prazer. teres um duelo. Eu adoro duelos. Eu fui um jogador em que os duelos para mim é o que me dava, era como estar em casa. Então eu sempre me preparei, tanto vídeo, mas também em termos físicos, para ser forte nos duelos. Tanto aéreos como por chão, a maneira como tenho que meter apoios, a maneira como eu já discuti com o Félix Magato, a maneira como eu tinha que defender num duelo 1 para 1 em velocidade, ou um espaço mais dentro da área ou fora da área, a maneira como se vou ao chão ou não vou ao chão, a maneira como tenho que meter o corpo ou não meto o corpo, a maneira como meto o braço. Esses todos eu já discuti, porque o Josualdo Ferreira, por exemplo, ensinou uma técnica em termos defensivo. Para mim, eu concordo. A forma dos apoios, a maneira como ele vai torcer-te, a maneira como ele vai rodar sobre ti, a maneira como tu apanhas-o à frente ou não. Mas depois também tinha o Félix Magato que queria para os pés paralelos. Eu disse-lhe que não, eu não faço isso. Não, eu aprendi assim está bem, agora assim nunca. Não, tens de fazer assim. Não faço. Não faço. Mas depois ele assim, então eu vou ver o que é que se tens sucesso ou não. E depois lá nos Zweikampf, lá na Alemanha, as estatísticas estavam sempre em 70 e tal, 78, 79, 81. Houve uma vez que fiz 69, outras vezes foi para 72. A minha média andava sempre por aí, porque era duelos aéreos, duelos por chão. Então estas situações para mim, o Neymar era rápido, eu também era rápido. Depois o Cabo de Bilha era rato, era listo, porque ele fazia muito o segundo homem para fazer as costas do central. Então para mim era bom porque eu fechava. O próprio Mister Agostinho Oliveira sabia disso, e sabia que já me conhecia da formação, já me conhecia como é que eu era em termos de duelos, e foi por isso que ele optou por essa situação, tirando o Paulo Ferreira e o Tarno Miguel. Bem, tens alguma pergunta para fechar? Gostava só de perguntar ao Ricardo, porque certamente vamos voltar a conversar. Há agora uma carreira de treinador. Exato. Queria te perguntar o que é que te falta fazer no futebol, quais é que são as tuas ambições para os próximos anos? Na verdade, eu agora entrei pela carreira de treinador e estou a ser feliz. Eu quero ser feliz, quero ensinar, eu entrei na formação no Futebol Clube do Porto Sub-17, tive também meia época no Sub-19. Tiveste uma horinha também? Tive uma horinha, e companhia, tem lá outros, André Mirandas, os Mids, o Tiago Silvas também, são jogadores, o Martim Cunha, são jogadores que têm muito futuro no Futebol Clube do Porto. Mas eu quero ser e quero passar aquilo que me passaram. Quero ser feliz a fazer aquilo que mais gosto, é estar dentro de campo. Se me disseres assim, vais para um estúdio ou vais para um espaço fechado em que vais falar de futebol, não é a minha praia. Quero ir para o campo, quero ensinar uma ideia de jogo, a maneira como tu tens que encarar o jogo, os princípios que tens de jogo, a maneira como tu tens que lidar com o jogo, a maneira como tu pensas o jogo, a maneira como te preparas para o jogo. São todos Passar conhecimento. Tudo que me passaram para mim, eu tento passar para eles. E ver isso em prática. E depois ter o sucesso de estar no banco e dizer assim, fiz tudo para o crescimento tanto individual quanto coletivo da equipa.
eu adoro falar com os centrais. Por exemplo, a maneira como lhe dou os conteúdos, a maneira como dou-lhes dura, a maneira como não quero que eles façam os erros, a maneira que eles não querem que eles façam coisas simples, porque depois no jogo com confiança vais fazer coisas mais complexas. A maneira como os avançados tento arranjar-lhes forma para enganar os adversários, os defesas, porque eu fui defesa, aos laterais, a maneira como tu tens de fechar por dentro, aos médios receber sob pressão, a maneira como tu rodas de apoios, a maneira como tu desfrutas do jogo, como tu disparas de meia distância, a maneira como tu lês o jogo, a fórmula estratégica do jogo. Eu gosto de passar muita estratégia, gosto, por exemplo, de estar no papel e estar aqui a fazer desenhos da maneira como vou anular a equipa adversária, como é que eles me podem anular. E quero passar isso para os meus jogadores. E então a minha felicidade vai ser, num futuro próximo, ser treinador de primeiro nível. Sei que tenho um caminho, sei que tenho tempo, tenho margem, e todo este processo tem um caminho. Eu nasci gordinho, tive um acidente, cresci, fui para Valadares, fui para Boa Vista, e assim, até a seleção nacional, até acabar a minha carreira. Agora é a mesma coisa, o meu processo. Quero tirar agora o UEFA Pro, estava a terminar. Quero dar um seguimento ao Feirense, fazer uma boa época e conseguir a manutenção no Feirense. Depois, consequentemente, conseguir outros objetivos ou mesmo no Feirense, conseguir uma segunda época em que as exigências do plantel me permita lutar por subir de divisão, ou então conseguir outros objetivos, tanto exteriores como cá em Portugal, de ter uma equipa que seja competitiva e que me dê jogadores competitivos para fazer o meu trabalho. Como é lógico, vou fazer bem, vou fazer mal, vou aprender, vou errar, vou fazer as coisas bem. Vai ser um processo de treinador como tive como jogador. E o meu objetivo final vai ser aquilo que a minha alegria, a minha felicidade me permitir. Sentir-me que estou mais treinador, que não acredito, porque tenho muita chama e tenho muito fogo dentro de mim para estar cá há muitos anos, mas é mais a felicidade de ver jovens talentos e jovens jogadores a passar por mim e estarem a ter êxito no futebol. Isso é para mim o maior prazer e uma honra imensa ter trabalhado com eles e continuar a trabalhar e conseguir vê-los, eles a progredirem, eles a crescerem, eles a darem as cartas no futebol europeu. Isso para mim é uma das maiores satisfações e, como sabem, ser treinador principal de uma equipa grande, já disse isso 1000 vezes, no Futebol Clube do Porto ou no próprio Valência, assim, era um sonho. Isso é um sonho, não posso esconder. Vamos lá chegar. É isso. E nós desejamos as maiores felicidades nesse percurso. Cá estaremos também para assistir e depois até entrevistar quando daqui a uns tempos já com Dragão no Mestalho. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos marcamos outra vez uma entrevista. Mas sim, Ricardo, obrigado pela tua presença, por este tempo que nos disponibilizaste, pela tua simpatia, pelas histórias que contaste. Eu creio que em casa também terão adorado. Por isso, obrigado a ti e obrigado a todos em casa. Até para a semana. Obrigado à AMS. Até para a semana. Uma vez mais. A bola a girar, o quinto com o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.